destituído da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela graça e pela redenção que há em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, ouvinte da palavra de Deus, nós estamos aqui essa tarde anunciando esse Deus maravilhoso, esse Deus que fez o céu, a terra, o mar e tudo que nele há. Nós sabemos, irmãos, que Deus ele tem tudo para a vida de todo ser humano. Agora precisamos que nós conhecemos os planos de Deus em nossas vidas. Nós sabemos, irmão, que Deus, Ele tem poder sobre a terra. A palavra de Deus diz que todo poder foi dado no céu e na terra. E a palavra de Deus diz que a glória dele enche o céu e também enche a terra. Então, a palavra de Deus, onde eu li aqui, diz que todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por Cristo Jesus. Mas eu quero dizer que quando o homem pecou lá no jardim do Éden, se afastou de Deus por causa do pecado, mas Jesus Cristo desceu essa baixa terra, agora pela justiça dele, um homem para justificar ele diante do Pai. Louvado seja o nome. Nós sabemos, irmão, que a justiça do homem, a Bíblia diz que é como um trapo de imundícia, não vale de nada. Mas a justiça de Deus, que Ele quer colocar no homem, para que o homem alcance a vida eterna. Louvado seja Deus. Nós podemos ver que esse Deus maravilhoso, Ele pega um homem pecador, e agora coloca a justiça dele no homem, para que o homem possa ser justificado diante do céu e diante da terra. A palavra de Deus diz que aquele que é ligado aqui na terra será ligado no céu. Irmão, todos que estão ouvindo a palavra de Deus, nós precisamos fazer um concerto com esse Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz que aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que buscam. Nós precisamos crer que esse Deus existe, que muitas das vezes nós andamos como Deus não existisse, mas Deus existe. Uma prova disso, nós estamos aqui esta tarde nesse sol, porque é o ídolo do Senhor que Ele mandou que nós fizéssemos. Ele disse: ide por todo mundo, pregai esse evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado, porque a palavra de Deus, ela mesma condena o homem. Louvado seja Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus continua falando, porque todos pecaram e destituídos da glória de Deus. Irmão, quando o pecado do homem afasta o homem de Deus. É tão tal que quando Adão e Eva pecou no jardim do Éden, diz a palavra do Senhor, que eles foram obrigados a sair ali do jardim do Éden, porque ali o jardim do Éden foi feito para o homem sem pecado. Mas após que o homem peca, diz a palavra do Senhor, que eles saíram do jardim. Mas Deus proveu ali um cordeiro para Adão e Eva, para perdão dos seus pecados, que simbolizava Jesus Cristo vir nessa baixa terra. E ali diz a palavra do Senhor que Ele matou o cordeiro e fez veste para Adão e para Eva. Vestiu eles ali com as vestes de justiça de Deus. A justiça de Deus colocada no homem após o pecado. Mas precisa
gratuitamente pela graça e pela redenção que há em Cristo Jesus. Nós podemos ver que essa redenção que Cristo veio aqui nessa terra para redimir o homem do seu pecado, assim como ele redimiu lá no jardim do Éden, após que eles saíram. O cordeiro foi bom, o cordeiro de Deus, aquele que João falou, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então é esse cordeiro, Jesus Cristo, que nós estamos oferecendo essa tarde para vocês, gratuitamente, porque a Bíblia diz, receber de graça e dar de graça. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus continua falando, e sendo justificados gratuitamente pela graça e pela redenção que há em Cristo Jesus. Eu quero dizer que a graça, a porta da graça hoje continua aberta ainda, irmão. Hoje está aberta, mas amanhã depois nós não sabemos que ela vai continuar aberta de maneira nenhuma, só Deus sabe. Por isso que nós estamos aqui esta tarde, falando desse amor de Deus, esse amor que excede todo entendimento nos nossos corações. E ele continua falando aqui no versículo 25, o qual Deus propôs para propiação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela redenção dos pecados e da dante cometido sobre a paciência de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que o sangue de Jesus, irmão, perdoa todo o pecado. Ele pode lavar, ele pode limpar o homem, deixar o homem tornar limpo aquele que está sujo, aquele que chega a Deus com o pecado. Não importa qual é o seu pecado, qual é as suas transgressões, qual é aquilo que você faz que não agrada a Deus. Deus essa tarde fala para você, Ele próprio se propôs na propriação, morrendo ali na cruz do Calvário, para lhe lavar no sangue justo, no sangue da justiça de Jesus Cristo. Aquele que vinha a Ele disse que jamais lançará fora, porque Ele é Deus, é Senhor e é Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Eu digo para convite esta tarde, esse Deus maravilhoso quer lhe lavar no sangue, Ele quer apagar os teus pecados, as tuas transgressões, aquilo que tu faz, que tu pensa que Deus não está vendo, mas a Bíblia diz que todas as coisas estão patente nua aos olhos daqueles que nós devemos tratar. Um dia nós vamos tratar com Deus, irmão, tudo que nós fizemos nessa terra. A Bíblia diz que seja um bom ou não, mas o que nós devemos, vamos prestar conta com o Senhor, o Rei dos Reis, o nosso Pai, o Senhor que nos fez, o Senhor que nos gerou no ventre da nossa mãe. Paulo fala que nós somos gerados para louvor e glória do nome dele. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, louvado seja Deus. E para que demonstração da sua justiça ao tempo presente, para que ele seja justo, justificando daquele que tem fé em Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Você quer ser justificado pela fé, irmão? Creia nessa palavra de Deus esta tarde e entregue a sua vida ao Rei dos Reis, Senhor do Senhor, aquele que morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ressuscitou e vitorioso. E aquele que vier a Ele vai vencer também, porque esse Deus maravilhoso é um Deus de vitória e nunca perdeu uma batalha. Louvado seja Deus. É através da fé que nós aproximamos de Deus, cremos verdadeiramente que Ele existe. Louvado seja Deus, glória a Deus, louvado seja Deus. Ou diante longe, onde estava longe a jactância, porque destruída, porque qual a lei das obras? Não, mas a lei
Essa tarde nós estamos aqui chamando o homem para se reconciliar com Deus, porque quando o homem pecou, precisa agora o homem ter uma reconciliação com Deus do céu e da terra. Porque esse Deus maravilhoso que nos chama essa tarde é um Deus que dá suporte para nós caminhar nessa vida, caminhar servindo a Ele, porque Ele é Deus e é Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. O versículo 29 diz assim: e porventura Deus somente judeus? Não, e os também dos gregos, também dos gentios, certamente. Louvado seja Deus. Mas Deus não é só dos gregos de maneira nenhuma, mas Paulo pregando diz que ele veio para pregar para os gentios. Os gentios somos nós, enxertados na videira verdadeira, e o nosso Pai é o agricultor, é Ele que faz, aleluia, a obra de Deus. É esse Deus maravilhoso que faz com que nós possamos crescer na palavra, na presença desse Deus maravilhoso. Louvado seja Deus. E aqui ele continua falando: se Deus é um só que justifica pela fé, a circuncisão por meio da fé, a circuncisão anula, pois, a lei pela fé, de maneira alguma, antes estabelecendo a lei. Louvado seja Deus. É verdade, irmão. Aqui só estabelece a lei para que nós venhamos atrás. Hoje estamos do Senhor, nós estamos aqui, louvado seja Deus, falando das maravilhas que Deus faz e que Ele pode fazer essa tarde na vida daquele que está ouvindo a palavra de Deus. Que você essa tarde possa voltar para esse Deus maravilhoso, entregar sua vida a Ele. Você vai ver a mudança que Deus vai fazer, porque aqui muitos antes eram pessoas que não serviam a Deus, mas hoje estão servindo esse Deus maravilhoso. Então damos aqui o seu testemunho, a sua palavra de vida, a mudança, a regeneração que Deus tem feito na vida de cada um. Que nós possamos, no nome do Senhor Jesus, entregar a nossa vida ao Senhor e confiar nele. A Bíblia diz que aquele que chega até Deus, Deus chegará até ele e faz a obra, irmão. Por isso, essa tarde não é diferente. É tarde de salvação, que você possa entregar a sua vida a esse Deus maravilhoso, entregar o seu problema. Se você está com problema de saúde, Deus é suficiente para restaurar, para curar, para transformar aquilo que você não pode comprar nem com dinheiro, nem com ouro, nem com a prata. Deus pode dar a você a saúde, porque Ele é médico por excelência, Ele é médico dos médicos. Louvado seja Deus. Que nós possamos, no nome do Senhor Jesus, prosseguir. E eu agradeço a oportunidade, no nome